Chegamos na terceira rodada do Cartola 2025. A temporada começou com altas pontuações, boa valorização e queremos seguir nesse ritmo. Aqui no Vídeo Dicas vou mostrar boas opções de escalação para vocês em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da terceira rodada do Cartola 2025. Já chega aqui deixando o like, clica no joinha, pessoal. É rápido, de graça, dá uma baita força pro canal e também se inscreve. Está chegando o canal nessa temporada, tá gostando da produção dos vídeos? Se inscreve, se acompanha também, ainda não é inscrito, inscreva-se. Como chegar nessa marca aí, 350 mil inscritos, me ajuda a chegar nesse número, vai ser muito bacana para o canal nessa temporada. Então deixa o like e se inscreve aqui no canal. Passamos pela rodada 2 no último fim de semana, média dos cartoleiros ficou em 65,85 pontos. O nosso time principal, extrato aqui na tela, fez 88,49 pontos. Ganhamos mais 5 cartoletas e assim vamos evoluindo ao longo da temporada para daqui a pouco estar bem rico aí, podendo escalar todo mundo que a gente quer. A gente foi bem, né? Quase 90 pontos aí, gostei da pontuação, mas a pior pontuação do nosso time veio de um zagueiro, ele aqui, Léo Ortiz. Super escalado nas duas primeiras rodadas, está bem escalado nessa terceira rodada também, mas no meu time não vai estar, não. Seguinte, pessoal, primeira rodada, porque o Léo Ortiz é barato, porque o Léo Ortiz é muito fácil de valorizar. Aí na primeira rodada, 0,60 pontos. E na segunda rodada, isso aqui, ele jogou, tá, pessoal? Fez 0 pontos. 0 pontos e só desvaloriza o homem. Léo Ortiz não tem a mínima condição, não passou de 1 ponto em nenhuma das suas primeiras rodadas. Eu não vou insistir com ele, acabou minha paciência com ele. Então, Léo Ortiz está na geladeira do professor. Pessoal, me contem, ó, para mim já tá lá guardadinho o Léo Ortiz. Quantos pontos fizeram nessa última rodada? Estão ganhando cartoletas também? Me contem aqui, espaço de comentário de vocês aí, é o nosso momento de interação, então fiquem à vontade aí para comentar. Mas vamos deixar o Léo Ortiz para trás, né, e vamos olhar para o que a gente vai ter nessa rodada. 3 jogos da próxima rodada já na tela a partir do sábado, né? A gente vai ter Bragantino e Botafogo, Juventude e Ceará, Clássico, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Sport e jogo para a gente ficar de olho, né, Bahia e Mirassol. Virando a página, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Internacional e o jogo que fecha a rodada, para a gente ficar de olho também, jogo interessante, Atlético Mineiro e Vitória. Valorização na terceira rodada, como funciona, pessoal? Da rodada 1 até a rodada 5 funciona da mesma forma, tá certo? É uma mudança que o Cartola efetivou para 2025. Jogador mais barato é mais fácil de valorizar. Simples assim. Quanto mais barato o jogador, é mais fácil para ele valorizar. Quanto mais caro ele for, mais difícil de valorizar. Não importa se ele foi bem, se ele foi mal nas primeiras rodadas, isso não importa mais. O que importa é o preço. Se ele é barato, é fácil de valorizar. Então eu só vou escalar jogador barato? Não, pessoal, porque o importante é tem que ver se ele tem potencial. O mais importante é vocês analisarem. O jogador tem potencial para pontuar bem? Pensem nisso na hora de escalar o time. E agora a gente vai, né? Dicas posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, Ronaldo do Bahia. Potencial de ótimo custo-benefício pra gente nessa terceira rodada. Goleiro barato e de um dos principais favoritos aí do próximo fim de semana. E o Bahia que vem super motivado, vitória histórica na Libertadores, primeira vez que o Bahia venceu fora de casa na competição continental. E agora quer vencer a primeira no Brasileirão, o Bahia que tem 2 empates até agora. Mirassol, que é o adversário do Bahia, fez gol nas 2 primeiras rodadas, mas os goleiros que enfrentaram o Mirassol trabalharam. Na primeira rodada, o Cássio fez 4 defesas, além de defender um pênalti, e na segunda rodada, o João Ricardo, do Fortaleza, também fez 4 defesas. Então o Mirassol é um time que tem chutado e dado pontos aos goleiros com defesas. Se vem um SG, Ronaldo pode imitar e ajudar bastante. Ele que é baratinho, ainda pode valorizar. Ronaldo do Bahia, o meu indicado. Outras opções aí para a posição, o Everson do Atlético Mineiro, Léo Jardim do Vasco, Marcão do Juventude, né? Só ficar de olho se ele joga mesmo, tá? Fábio do Fluminense e o Rafael do São Paulo. Lembrando, selinho verde ao lado do nome significa que o jogador joga em casa na próxima rodada. Se aparecer selo vermelho é que o jogador joga fora de casa. Passando agora para os zagueiros, e quem aparece aqui é ele, Alan Franco do São Paulo.
São Paulo não fez gol, mas também não sofreu gols nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão. E o time tem jogado com 3 zagueiros e isso favorece os zagueiros que jogam pelos lados do campo. Então ficou Arboleda centralizado, Ferrarese de um lado e o nosso querido Alan Franco de um outro lado. E na primeira rodada, você vê o Alan Franco fez 3 desarmes, passou de 9 pontos. Na segunda rodada, o Ferrarese, que é o zagueiro do outro lado, fez 3 desarmes e passou de 10 pontos. Por isso que eu falo, os zagueiros que jogam pelos lados acabam tendo mais potencial. Eu escolhi destacar o Alan Franco nessa rodada aqui, porque o adversário é o Cruzeiro e o Cruzeiro tem cedido mais desarmes pelo lado que o Alan Franco marca ali, tá certo? Cruzeiro, aliás, em crise, muito pressionado, né? Levou 3-0 do Inter na última rodada do Brasileirão, no meio de semana perdeu pro Muxurruna. Meu Deus, você já tinha ouvido falar desse time? Eu não, mas o Cruzeiro perdeu em casa para esse time. Então, um time pressionado, o Alan Franco aí tem esse potencial para desarmes, São Paulo joga em casa, é o meu indicado aí para essa rodada, tá certo? Outras opções aí na zaga. O Ferrarese, que eu citei, que é o zagueiro que joga do outro lado aí de São Paulo, né? Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, João Vitor do Vasco, Canu do Bahia e o Freitas do Fluminense, nesses 2 últimos bem baratinhos, né? Principalmente pensando nessa questão do preço, beleza? Laterais, e quem vai, adivinhe, quem vai aparecer aqui é ele, Juninho Capixaba, on fire, e realmente o homem está pegando fogo nesse começo de temporada, começou com tudo, né? Juninho Capixaba, que é um dos grandes monstros sagrados, já históricos aí do Cartola. Pessoal, a gente já sabe, né? Lateral ofensivo, que sabe desarmar, que não depende do bônus saldo de gols. O bônus saldo de gols é aqueles 5 pontos que o jogador ganha, o defensor ganha caso o seu time não sofra gol. Mas o Juninho não precisa disso. Primeira rodada, 7,40 pontos, sem SG. Segunda rodada, 9,40 pontos sem SG, sem assistência, sem gol. O homem é uma máquina de pontuar. Jogo difícil, né? Próxima rodada contra o Botafogo, mas isso não é problema para Juninho Capixaba, que sempre acaba sendo uma segurança para nós cartoleiros. Então está aqui on fire em destaque para vocês, beleza? Outras opções de laterais, pessoal. Bernabé, que é outro que, meu Deus, 2 primeiras rodadas já passou de 10. O homem é caro, mas ó, vale a pena investir o Bernabé, impressionante, né? Bernabé, o Casão escala toda a rodada e tá se dando bem. Paulo Henrique do Vasco e tem o Piton também como opção mais barata, tá, pessoal? Enzo Dias do São Paulo, o René do Fluminense e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Pessoal, você viu que a galera da defesa já foram aí as dicas, estão gostando do vídeo? Então deixa o like, se você não fez isso até agora, aproveita e deixa o seu like, clica no joinha e também me acompanha no Instagram, ó. Professor Adriano CDC, também estou por lá para passar dicas e ajudar vocês no Cartola. Me segue, Professor Adriano CDC. Vamos começar então agora a olhar a parte mais ofensiva, né? Meias, e quem vai aparecer aqui é ele, mais uma vez, Scarpinha, Gustavo Scarpa. Ele não fez o que a gente esperava na última rodada, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas volta a ter potencial nesse jogo em casa aí contra o Vitória. Mas mesmo sem dar aquela mitada, ele fez quase 4 pontos, teve 3 finalizações contra o São Paulo, o jogo foi 0-0. Fato é que o Scarpinha, né? Ele é muito chuta-chuta e tem um grande potencial para assistências. O Atlético Mineiro precisa, né? Muito vencer, né? Tá em busca da primeira vitória no Brasileirão e vai com tudo, com certeza, aí nesse jogo em casa. O Scarpinha deve ser bem acionado, deve ter oportunidades de finalizações, então Gustavo Scarpa indicado. Outras opções aí para a posição, o Arias do Fluminense, Felipe Coutinho do Vasco, o Lima também do Fluminense, fez gol na última rodada, o Gabriel Bontempo do Santos, que é baratinho, tem sido muito regular, desarmando bastante, e também o Jean Lucas do Bahia. E agora chegamos neles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e quem vai aparecer aqui é um velho conhecido, Hulk do Atlético Mineiro. Sim, pessoal, o Hulk é muito caro. Muitos cartoleiros perderam cartoletas com o Hulk na última rodada porque ele desvalorizou, não chegou a passar de 5 pontos, mas a gente, não tem como negar o potencial do Hulk jogando em casa contra o Vitória. A gente já sabe todas as qualidades dele, né? Ele que é o grande dono das bolas paradas, bate pênalti, falta, escanteio, o principal finalizador do time, é o dono do time, o principal protagonista de um dos principais, é o protagonista de um dos principais favoritos da rodada, então é caro, tem risco de desvalorizar, mas vamos confiar aqui em Hulk, confiar pra valer, porque, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Hulk do Atlético Mineiro. Outras opções para ataque. Lembrando que atacante a gente acaba escalando 4 atacantes, porque o reserva de luxo também está sempre pronto ali para ser acionado, e o meu reserva de luxo será um atacante mais uma vez, tá certo? Então nós temos o Verratti do Vasco, Lúcio Rodrigues do Bahia, Rony, né, companheiro do Hulk no Atlético Mineiro, Eric Pulga do Bahia, também é uma boa opção, além do Cano do Fluminense. O técnico que eu vou destacar aqui é Rogério Ceni do Bahia, né? Já falei, o Bahia chega todo motivado, favorito, em busca dessa primeira vitória aí no Brasileirão, atuando em casa contra o Mirassol. Rogério Ceni
Ceni do Bahia é o meu técnico indicado. Outras opções de treinador, Cuca do Atlético Mineiro, o Fábio Carille do Vasco e o Zubeldia do São Paulo. Eu coloquei minha faixa de capitão no Hulk, mas quem quiser se diferenciar, tentar algo diferente, né? Tem também o Verratti, o próprio Lúcio Rodrigues do Bahia. Beleza? Antes de passar o time principal, pessoal, só o meu recado, né? Para quem quer ter acesso ao meu time pessoal, né, pessoal? O time, opa, acabei até repetindo aqui, mas ter acesso ao meu time pessoal, que é o time que eu disputo as minhas ligas particulares mesmo, né, ao longo da temporada, e eu disponibilizo esse time em todas as rodadas, né, no plano Mitos, né, que é o plano comandado pelo Thiago Freitas, que é outro influenciador de Cartola, muito sério, estudioso, já foi campeão nacional do Cartola. Aliás, neste plano também está o Pedro Alves, que foi outro campeão nacional do Cartola, então eu estou muito bem acompanhado por lá, né, pessoal. Então tem os nossos times pessoais lá, além, lógico, né, de um material de estudo, né, e que facilita muito a vida. São estudos que o pessoal faz e já entrega prontinho, de mão beijada, está toda lá, as análises da rodada, jogadores com mais potencial, né, com menos potencial, top 5, análise em áudio dos confrontos da rodada, além notícias, né, que é sempre muito importante a gente estar informado, não precisa ficar buscando em trocentos lugares, está tudo lá concentrado num lugar só. Então, são várias vantagens para quem assina aí o plano misto. Eu sempre recomendo, assine um plano, né? Porque as ligas do Cartola, pessoal, cada vez mais disputadas, e um plano, né, realmente ajuda você a dar um passo além. Então, acesse o meu time pessoal e outros diversos conteúdos estão lá no plano mitos, descrição aqui no vídeo, beleza? Vamos lá então, pessoal, ver como é que ficou o nosso time principal do canal, escalado para a rodada 3, entrando aí na tela para vocês. Então estamos com Ronaldo no gol, Juninho Capixaba e René nas laterais, Alan Franco e Júnior Alonso na zaga. Meio de campo com Scarpinha, Arias e o Bom Tempo. E o ataque com o Hulk, o Verratti e o Lúcio Rodrigues, técnico Rogério Ceni. Custo do time, 122,52 cartoletas. No banco estão o Gabriel Brazão, o Lucas Esteves, o João Vitor, o Jean Lucas e o reserva de luxo é Eric Pulga. Eric Pulga de luxo nessa rodada. Tá certo? Cartoleiros, nossa live, horário tradicional, hein? Sábado, 11 da manhã, temos encontro marcado. Dessa vez não vai ser da praia, não vai ser da Bahia, vai ser da minha casa mesmo, mas, né, o encontro está marcado sábado, 11 horas, aí eu passo, né, uma hora ali tirando só dúvidas de vocês, com mais calma, né, de olho nas notícias de última hora também, e bem pertinho do fechamento do mercado, né, então vamos lá, sábado, 11 da manhã, espero vocês, beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time aqui focado em ganhar cartoletas, aqui minha preocupação é ficar rico, ganhar cada vez mais dinheiro, acumular patrimônio, né? Esse time eu monto, né? Nesse começo é muito bom, ajuda geral, todo mundo, né? Mas principalmente quem disputa aquelas ligas patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Extrato da última rodada, né? Esse time acumulou 11,49 cartoletas, arrebentamos, hein? E o patrimônio acumulado está em 134,18. Time valorização, rodada 3, entrando na tela para vocês. Time escalado com Ronaldo no gol, Piton e René nas laterais. Freitas e Alonso na zaga. Meio de campo com o Lima, o Jean Lucas e o Paulinho do Vasco. E o ataque com o Canóbio, o Luciano e o Lúcio Rodrigues, capitão. Técnico é o Fábio Matias do Juventude. Custo do time bem baratinho, 79,43 cartoletas. No banco estão o Brazão, o Lucas Esteves, o João Vitor do Mirassol, o Dodi e o Eric Pulga de luxo, mais uma vez também nesse time. Cartoleiros, vocês já sabem, né? Não é para pegar e copiar time. Vou copiar o time principal ali, o professor tá indo bem no começo da temporada, eu vou só copiar e beleza, acabou. Pessoal, isso não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Eu quero que vocês acompanhem os vídeos aqui e consigam jogar cada vez melhor, que me superem, na verdade. Eu quero todo mundo pontuando mais do que eu. Então tomem como base, né? Eu faço várias opções em todas as posições. Fiquem de olho nas explicações que eu dou quando eu falo sobre o destaque principal que aparece aqui do meu lado e montem o time de acordo com as preferências de vocês. Tem as apostas pessoais de vocês também. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na nossa live, sábado, 11 da manhã. Espero que o vídeo ajude bastante. Se cuidem, fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.